Aleluia, glória a Deus. Gostaria de nesse momento cumprimentar a cada um dos ouvintes da Rádio Novo Templo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de grande alegria podermos estar aqui em mais uma mensagem, em mais uma pregação da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar com você, que o Senhor irá ministrar ao seu coração uma palavra que irá abençoar a sua vida, amém? Nesse momento eu gostaria de te convidar, aí aonde quer que você esteja, abre comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37, e nós vamos ler o versículo 8. Diz assim então a palavra do Senhor: Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Soberano Deus, poderoso e amado Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra, ela será ministrada através das ondas da Rádio Novo Templo. Nesse momento, nós nos colocamos à disposição para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, ó Deus, aquilo que Tu tens para alimentar a nossa alma. Por isso, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, venha falar conosco. Em nome de Jesus, venha a enviar a Tua palavra com poder e com autoridade. E que nesta noite, a Tua palavra, Senhor, ela possa alcançar o coração dos Teus filhos, o coração dos ouvintes, o coração de quem ouvir através da rádio, através do blog, ou que receber esta mensagem, não importa, mas que tenha, Senhor, a sua vida tocada, a sua vida impactada por esta palavra, que é a palavra do Evangelho, que é a palavra que traz cura, restauração e libertação. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Talvez neste momento, quando nós falamos desta passagem, ou quando nós tratamos particularmente da vida deste homem, que foi José, você diga: eu já conheço, eu já ouvi falar, mas o que eu tenho para te dizer hoje é que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então hoje não vai ser diferente. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai se renovar e mais uma vez ela vai falar com você, amém? O que hoje nós mais vemos na sociedade? O que nós vemos na sociedade hoje é que muitas pessoas estão construindo, edificando, planejando e preparando sonhos. Quantas pessoas que nós conhecemos em meio ao nosso convívio social têm grandes sonhos? Talvez sonhos de fazer uma faculdade, talvez sonhos de abrir uma empresa, talvez sonhos de ter um cargo melhor dentro do local onde trabalha, sonhos de edificar uma família. Porém, nesta noite, o tema desta mensagem é os sonhos que não se frustram. Aí você fala: irmão Robson, os sonhos que não se frustram? Sim, porque, meu querido, minha querida, existem dois tipos de sonhos. O primeiro tipo é o sonho humano. Ou seja, o primeiro tipo de sonho é o sonho que nasce no coração do homem pelo próprio homem. Ou seja, é o sonho que o ser humano tem. Vamos supor,
Muitas pessoas aí têm sonhos de se tornar celebridades, altamente conhecida em todo o mundo, mas para a glória própria. Quantas pessoas que você conhece aí que já falaram pra você: ah, mas eu queria ser celebridade, eu queria ter milhões de fãs, eu queria ter milhões de seguidores no Twitter, no Instagram. São pessoas que têm sonhos humanos. Mas existe também o segundo tipo de sonho. E esse segundo tipo de sonho é o que nós vamos falar nesta noite. O segundo tipo de sonho é o sonho de Deus. É o sonho que o Senhor coloca dentro do nosso coração. É o sonho que nasce dentro do propósito, do projeto, da visão e do coração de Deus para os seus servos. Qual é a diferença? Vamos supor, você, quanto servo do Senhor, tem o sonho de, dentro da casa do Senhor, alcançar um status. Vamos supor, quantas pessoas dentro da casa do Senhor têm o sonho de se tornar levita? Quantas pessoas dentro da casa do Senhor têm o sonho de se tornar pastores? Mas qual é a diferença? Quando o sonho ele é produzido no coração do homem, a glória é do homem. Agora, quando o sonho é produzido, nasce do coração de Deus para o coração do homem, a glória é de Deus. A glória é do Senhor. E aí o que nós vemos? Que o sonho humano, ele se frustra. O sonho humano, ele pode morrer. Por quê? Porque existem pessoas que lutam durante anos, gravam vídeos no YouTube, tentam fazer carreira de sucesso, mas não conseguem. Tem os seus sonhos frustrados, tem os seus sonhos limitados. Por quê? Porque eram sonhos humanos. Mas a palavra do Senhor nos fala de um homem, ou melhor, de um jovem. Quem não conhecia José? A palavra de Deus diz que José era o filho da velhice de Jacó. José era o filho que Jacó mais mimava. José era o filho que Jacó mais dava agrados a José. Por quê? Porque José era o filho da sua amada Raquel. Porém, a mesma veio a falecer, veio a óbito, deixando então José e Benjamim. Agora um dia, o que eu aprendo? Eu aprendo que desde novo José, ele já tinha um compromisso com Deus. Desde novo José, ele já seguia os passos do seu pai e tinha um compromisso com o Senhor. A ponto que um dia José, ele se levanta da sua cama e ele conta para os seus irmãos que ele teve um sonho. E ele chega para os seus irmãos e disse, no versículo 5: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, além de José ser odiado pelos irmãos por ser o filho queridinho de Jacó, José ainda tem um sonho. E o sonho era: pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. Aí para os seus irmãos aquilo parecia um absurdo. Como assim? José é o filho queridinho do pai.
E agora José, ele chega para nós e diz: olha, eu sonhei que nós estávamos todos no campo, trabalhando, e cada um tinha um feixe. Aí o meu feixe se levantava e ficava de pé. Agora, o feixe de você, o de vocês, o feixe de cada um de vocês se levantava e se inclinava para o meu. Aquilo causou ódio, indignação, raiva dentro do coração dos seus irmãos. Agora, José, ele foi rejeitado por aquele sonho. Mas a palavra de Deus diz que uma outra noite, José, ele dorme novamente e acorda. E ele conta um outro sonho que ele teve. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, entretanto, considerava o caso consigo. Não bastante José ter tido um sonho, agora ele tem um outro sonho. E nesse outro sonho que ele tem, diz que ele via o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante ele. Uma coisa que me chama a atenção é que José, ele teve aqueles sonhos, mas ele não compreendia o propósito para aqueles sonhos. Muitas das vezes nós não compreendemos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Muitas das vezes Deus nos dá sonhos, muitas das vezes Deus nos dá projetos que nós não entendemos. Mas Senhor, por quê? E assim foi na vida de José. José não entendia o porquê daqueles sonhos. José não entendia o que seria feito através da sua vida. Agora, esses sonhos não eram sonhos de José. Esses sonhos não nasciam do coração de José. Não eram sonhos que José queria. Ah não, eu quero sonhar porque eu quero dominar sobre os meus irmãos. Eu quero sonhar porque eu quero ser superior a todos eles. Eu quero pisar em todos eles. Não, pelo contrário. José tinha um coração sincero, íntegro, que procurava andar com verdade na presença de Deus. E isto fez com que José achasse graça diante do Senhor. Agora, os sonhos que José tinha não eram seus próprios sonhos, mas eram os sonhos de Deus. E no começo dessa ministração, eu falei que existem sonhos humanos e que os sonhos humanos, eles são frustrados. Mas os sonhos de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, não podem ser frustrados. E assim foi na vida de José. Tentaram acabar com José. Tentaram fazer com que José parasse de sonhar. Tentaram fazer com que os sonhos não se realizassem na vida de José. Quantas das vezes o Senhor tem sonhos para a tua vida? Quantas das vezes o Senhor tem projetos para a tua vida? Porém os teus inimigos, o inimigo da nossa alma, não quer que os sonhos de Deus venham a se concretizar.
Não quer que os sonhos de Deus venham a tomar forma. Não quer que os sonhos de Deus venham a tomar vida. E assim foi na vida desse jovem. Primeiro, ele é lançado dentro de uma cisterna. Primeiro ele é lançado pelos seus próprios irmãos que tinham inveja dele. Dentro de uma cisterna. E ali, talvez José pensasse consigo: os sonhos acabaram. Talvez José pensasse consigo: não vou mais sonhar. Os sonhos morreram. Talvez neste momento tenham jogado os sonhos, os teus sonhos, que são os sonhos de Deus, dentro de uma cisterna. Talvez estejam tentando parar o teu chamado, parar o teu ministério. Mas o que aconteceu? Um dos seus irmãos teve uma ideia. Ei, vamos vender José para o Egito? Sim, porque aí os sonhos do sonhador não vai se concretizar. Por quê? Porque ele vai ser vendido como escravo para o Egito. Meu querido, minha querida, entenda uma coisa. Quando Deus tem um propósito para minha e para tua vida, tudo o que vier a acontecer vai ajudar para que este propósito seja realizado. Porque a palavra do Senhor, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E José amava a Deus. Então quer dizer, a cisterna cooperou para o bem de José. Aí você fala, talvez quem não conheça a história diga: meu, como assim? A cisterna cooperou para o bem de José. Porque a palavra diz que o mesmo foi vendido para o Egito. Agora, o que acontece com este jovem quando ele chega no Egito? Quando ele chega no Egito, ele é vendido para um homem chamado Potifar. José, entretanto, era um jovem que Deus abençoava. Tudo o que José fazia, José era abençoado por Deus. A ponto que Potifar um dia olha para José e vê algo de diferente na vida de José. E agora, Potifar o coloca como governante ali da sua casa para cuidar dos seus empregados. E ele deu a José tudo. Veja só. O versículo 4 do capítulo 39. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. O versículo 9 diz: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Potifar se agrada tanto de José, gosta tanto de José, que coloca José como mordomo na sua casa. E a única coisa que Potifar vedou a José era justamente a sua esposa. O resto, José tinha autoridade sobre tudo. Você acha, meu querido, que quando o Senhor começa a concretizar os sonhos dele na vida do crente, o diabo fica feliz?
Claro que não. O diabo, logo olhando para isso, procura um meio de dar uma rasteira em José. Mas novamente eu quero dizer que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo vai cooperar para o teu bem. Agora, José é acusado pela mulher de Potifar de assédio. Porque José não quis render à tentação, José não quis se render ao pecado e ter relações com a mulher de Potifar. Ele disse não. Primeiro, porque Deus está vendo. E segundo, porque Potifar, ele confiou em mim. Aí agora então, ela arma para cima de José, dizendo que o mesmo tentou assédio por violência. E Potifar lança aquele jovem dentro da prisão. Aí novamente parecia que o sonho de José iria morrer. Mas os sonhos que não se frustram estavam no coração de José. Os sonhos que não se frustram estavam sobre a vida de José. E aquele homem é enviado para dentro da prisão, é lançado no cárcere. Mas o sonho de Deus para a vida de José batia, pulsava dentro do coração de Deus. Os sonhos de José continuavam a bater dentro do coração de Deus. E o que eu tenho para te dizer nesse momento, os sonhos de Deus para a tua vida continuam batendo, continuam pulsando dentro do coração de Deus. Os sonhos de Deus para você, não adianta o inimigo te lançar na cisterna, não adianta o inimigo te lançar na prisão, o Senhor continua sonhando com você. E tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo vai cooperar para o teu bem. Se você hoje está na cisterna, glorifica a Deus, porque isso vai cooperar para o teu bem. Se você está na fornalha, glorifica a Deus, porque isto vai cooperar para o teu bem. Agora, José poderia falar: não, eu não vou mais servir a Deus. Eu não vou mais deixar que os sonhos de Deus se concretizem na minha vida. Não quero mais os sonhos de Deus. Quantas vezes nós falamos e agimos desta maneira? Passamos por um vendaval, passamos por uma luta, passamos por uma prova e falamos: não quero mais. Não quero mais sonhar os sonhos de Deus. Quantas pessoas, por passarem por momentos difíceis, estão desistindo dos sonhos de Deus? Estão abandonando os sonhos de Deus. Estão abandonando os seus ministérios. Estão abandonando o seu chamado. Largando de mão os sonhos que não se frustram, para tentar viver sonhos humanos, para tentar viver sonhos que se frustram. Mas José tomou um posicionamento. Qual foi o posicionamento que José tomou? Ele falou: eu não vou deixar de sonhar os sonhos de Deus. Ele continuou fiel na presença de Deus, mesmo agora dentro da prisão, mesmo agora dentro do cárcere,
E a partir de agora você vai começar a entender porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Porque Deus permite que aconteçam certas situações nas nossas vidas. Ele permite para que a glória dele seja manifesta. Olha só o que aconteceu. Dentro da prisão, José faz amizade com duas pessoas. José faz amizade com o copeiro e com o padeiro. E eles viram que tinha alguma coisa de diferente sobre José. Alguma coisa que ninguém no Egito tinha. O que José tinha? José tinha a presença de Deus. José tinha o Espírito de Deus na vida dele. E isso não faz toda a diferença na vida do cristão. Agora, aquele homem, vendo que tinha algo de diferente sobre José, ele resolve abrir o seu coração. E ele conta: olha, José, eu tive um sonho. No capítulo 40, versículo 9 disse: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava nas minhas mãos. Tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó. O dei na própria mão de Faraó. Então disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na mão, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Agora aquele homem chega e conta o seu sonho a José. E com a graça de Deus, José interpreta o sonho dele dizendo: olha, dentro de 3 dias você vai ser restituído. Você vai estar de novo no teu cargo. E isto chamou a atenção também do outro. Chamou a atenção do padeiro. Veja que no capítulo 40 mesmo, versículo 16. Vendo o padeiro que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete, e todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Agora José interpreta também os sonhos do padeiro. O padeiro então é morto e o copeiro volta às suas atividades. Porém, José, quando estava com o copeiro, ele disse: olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Porém, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Se você esperar por homens, os seus sonhos não vão se concretizar. Se você esperar por homem,
Os seus projetos não vão se concretizar. Sabe por quê? Porque aquele homem esqueceu de José dentro da prisão. Aquele homem esqueceu quem era José. E quantas vezes nós achamos que estamos esquecidos? Podemos sim estar esquecidos pelo homem, mas não por Deus. Deus não esquece de nós. Deus não esquece dos sonhos que Ele tem. Deus não esquece dos projetos que Ele tem. Deus não esquece dos planos dEle. Talvez José achasse que Deus o esqueceu naquela prisão, mas Deus não esqueceu José. José ficou ali 3 anos. Agora, um dia, Deus faz com que Faraó tenha um sonho. E naquele sonho, ele disse que subiam do rio 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As gordas eram muito bonitas, porém as magras vinham e consumiam as gordas. E ele ficou preocupado, ele ficou com seu coração angustiado. E Faraó manda chamar todos os feiticeiros, todos os interpretadores de sonhos que ele tinha no Egito, e ninguém pôde solucionar, pôde interpretar os sonhos. Por quê? Porque os sonhos eram sonhos de Deus, era propósito de Deus. Deus tinha algo específico para realizar. Quando Deus tem algo para realizar na nossa vida, na tua vida, não adianta, as pessoas não entendem, nós não entendemos. Quando Deus resolve agir, Ele age da maneira que Ele quer, Ele concretiza da forma que Ele quer. E ali então, depois de 3 anos, aquele homem se lembra de José e fala: rei, lá na prisão, no dia que o Senhor me reabilitou e condenou o padeiro, tinha um homem que interpretou os nossos sonhos. E o que ele disse realmente aconteceu. E Faraó fala: chama depressa esse homem. Chama depressa. E agora nós vemos o mistério de Jeová. E agora nós vemos o propósito de Deus se concretizar. Deus não age sem propósito. Então aquele homem se apresenta diante de Faraó. José se coloca diante de Faraó. E Faraó disse: olha, eu chamei aqui todos os feiticeiros, chamei todos os magos, mas nenhum deles puderam interpretar o meu sonho. E José então fala: conte-me então teu sonho. E Faraó começa a relatar o sonho a José. E José então, ele disse o sonho, Gênesis capítulo 41, versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância para toda a terra do Egito. Ser-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então José interpreta os sonhos de Faraó.
dizendo: serão 7 anos de grande fartura, mas logo após virão 7 anos de grande fome, de grande seca, que nada vai nascer. Faraó fica então espantado com aquilo e percebe que José tinha algo de diferente. É claro que José tinha algo de diferente. Ele se colocou à disposição para viver os sonhos de Deus para a vida dele. José se colocou à mercê para que os sonhos, o projeto, o plano de Deus se concretizasse sobre a vida dele. Por mais que ele tivesse sido jogado dentro da cisterna, por mais que ele tivesse sido jogado dentro da prisão, por mais que ele tivesse sido esquecido lá dentro, ele não desistiu de sonhar os sonhos de Deus. E no tempo de Deus o Senhor concretizou aquilo que tinha que concretizar na vida de José. O que eu tenho para dizer para você: o Senhor não esqueceu de você. O Senhor vai concretizar os sonhos dele na sua vida. Não desista, não pare de crer, não pare de sonhar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Por mais que tentaram frustrar os sonhos de José, por mais que tentaram matar os sonhos de José, o sonho de José permaneceu de pé, porque não eram os sonhos dele, mas eram os sonhos de Deus. Era o projeto de Deus. Agora, José é constituído governador de toda a terra do Egito. Ele é colocado abaixo de Faraó. Ele é o homem que mandava e desmandava no Egito. Se José falasse vai, o povo ia. Se José falasse fica, o povo ficava. E aí o que acontece? Eis que seus irmãos ouvem falar que no Egito tem abundância e aonde eles viviam estavam em fome extrema. Eles vão até José em busca de alimento. E o sonho de José se concretiza. Seus irmãos se prostram diante dele. Seu pai se prostra diante dele. Por quê? Porque os sonhos de Deus não se frustram. Os planos de Deus não se frustram. Os sonhos do Senhor na sua vida não vão se frustrar. Pode o diabo tentar frustrar os sonhos de Deus, mas eles não vão se frustrar. Eles vão se concretizar em o nome de Jesus. E nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Você vai apresentar os teus sonhos diante de Deus. Você vai apresentar e vai dizer que você vive os sonhos de Deus. Que por mais que tentem roubar, matar, destruir, eles não vão conseguir. Senhor meu Deus, poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, porque, Senhor, nós temos dentro de nós os sonhos de Deus. E nós sabemos, meu Deus, que os Teus sonhos não se frustram. Os Teus sonhos não podem ser roubados. Os Teus sonhos não podem ser mortos. Ainda, Senhor, que nos lancem numa cisterna, ainda que nos lancem na prisão, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Por isso, em nome de Jesus, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, aquele que está querendo parar no meio do caminho,
aquele que está querendo abandonar os sonhos, abrir mão dos sonhos. Ah, Senhor, o sonho humano pode se frustrar, mas os teus sonhos não. Por isso concretiza os teus sonhos nas nossas vidas. Por isso concretiza os teus planos nas nossas vidas. Em o nome de Jesus. E que o teu povo viva o melhor dos teus sonhos. Em nome de Jesus. Amém e amém.